Olá, amigos, bom dia. Hoje é dia 2 de maio de 2019 e bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação. Tá? Hoje nós vamos começar novamente, com a agenda cultural. E no dia 28 eu fui num stand-up de um amigo meu, Paulo André, né? E com a minha amiga Leni, tá? E assim, o título do stand-up chama-se Viralizou. Rir é o melhor remédio. Isso é verdade, né? Rir, eu acho que limpa o pulmão, tudo, tá? Então eu quero indicar esse espetáculo para vocês, que vale a pena, você vai rir muito, é muito bacana. O Paulo André sempre tem convidados, né? Então vai ter uma outra apresentação, dia 26/5, né, 26 de maio, às 19h30, na Avenida General Ataliba Leonel, 2630, é Santana, tá? Fica perto do metrô da Parada Inglesa. Só que assim, a entrada é pela lateral, tá? Então ele está na esquina de uma rua e você vai na lateral, tá lá o cartaz para você entrar pela lateral, é muito bacana, leve seus amigos, tudo, tá ok? Dá uma olhadinha aí no convite, tá? Que tá aí do meu lado. Aos sábados, né? Às 18 horas tem a peça A Noviça Mais Que Rebelde, no Teatro Novo, na Rua Domingos de Moraes, 348, fica um quarteirão antes de chegar no metrô Ana Rosa, tá ok? Bom, dia 11/5, dia 11 de maio, né, até comemoração ao dia anterior, no Dia das Mães, a voz dos sucessos do Rádio Táxi com Willy de Oliveira e Medusa Trio se apresentam no restaurante Ed Cardes, na Rua Teodoreto Souto, 292, Cambuci. Ela fica uma travessa da Rua Lins de Vasconcelos, tá? Lá embaixo. A sugestão é para vocês reservarem a mesa para não ficar esperando na fila, porque é um restaurante muito concorrido, tá bom? Dê uma olhadinha no site, é muito bonito lá, é um restaurante grande, né? E o Willy disse que tem uma costela assim maravilhosa, ok? Então vamos lá, vamos hoje com a comemoração dos dias, tá? Eu acho importante isso, porque aí a gente valoriza tanto o profissional, né, a profissão, como a gente valoriza a ação também, tá? Então, dia 1º, ontem, né, foi Dia Mundial do Trabalho. Na verdade, eu não sabia que o Dia do Trabalho era um dia internacional, mas em muitos países são feriados. Então, tá aqui, ó, feriado em diversos países, remonta ao dia 1º de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada em Chicago, nos Estados Unidos, com o objetivo de conquistar condições melhores de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a ser 17 horas, e eles quiseram reduzir para 8, tá bom? Então foi assim que iniciou uma luta, inclusive muito interessante, muito importante, tá? Para que houvessem leis, redução. As pessoas, na verdade, trabalhavam como escravos, né? Imagina trabalhar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, depois tinham só 7 horas para se dedicar à família e seus afazeres. Então, as pessoas não tinham nem como estudar, né? Trabalhar 17 horas, né? Além de ser cansativo, fazer mal para a saúde, as pessoas não tinham tempo para si, né? Não tinham tempo. E eu sou bem a favor, na verdade, que as pessoas trabalhem 6 horas, né? Para que elas possam ter tempo e também dar mais oportunidade para outras pessoas, né? Tem muita gente desempregada aí, tá? Quem quiser saber mais, obviamente, procura na internet, tá? Bom, dia 2 também é o Dia Nacional do Ex-Combatente. O que é o ex-combatente? São os homenageados na data que serviram de forma efetiva às operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles são aqueles que foram integrantes de uma das 3 forças armadas no Brasil, a Marinha, Exército
e a Força Aérea, tá? Aeronáutica, tá ok? Eu já falei para vocês sobre os expedicionários, sobre a conquista de Monte Castelo, né? Tá? Então é uma forma interessante também para vocês buscarem ler para não deixar morrer a nossa história, ok? Dia 3 é dia do taquígrafo, tá? Então é meu dia também, tá? Ok? Eu sou secretária de formação técnica e executiva e também daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O que é a taquigrafia? Ela significa escrita rápida ou até reduzida em questão de tamanho, tá? Nas palavras. Então, na figura ao lado, você vê os taquígrafos, né? Usando as notas tironianas. O que são as notas tironianas? Tá? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eles revezavam-se para taquigrafar com a tabuleta encerada e um estilo, os discursos e debates do Senado romano. Então, no dia 3, né, amanhã, comemora-se o Dia Nacional do Taquígrafo, tá? Essa data foi escolhida pela classe reunida soberanamente em congresso. O primeiro Congresso Brasileiro de Taquigrafia foi realizado em 1951 em São Paulo e promovido pelo Centro dos Taquígrafos de São Paulo para comemorar este dia. Iniciativa do gaúcho Adoar Abeck. A data foi escolhida porque foi exatamente no dia 3 de maio de 1823 que foi instituída oficialmente a taquigrafia parlamentar no Brasil para funcionar na primeira Assembleia Constituinte. A introdução da taquigrafia no Parlamento brasileiro deve-se a José Bonifácio de Andrada e Silva, tá? Aí tem os taquígrafos que fazem à mão e tem os estenógrafos que fazem naquela maquininha que eu não conheço, tá? O primeiro sistema inventado da taquigrafia foi tirado das notas tiranianas em 63 a.C., sendo seu inventor o escravo e secretário de Cícero chamado Tiro, Marcos Túlio Tiro. Ele, inclusive, depois de um tempo foi liberto, tá? Hoje existem diversos métodos. O método Taylor, que é o método que eu aprendi e dei aula durante 2 anos para o curso técnico de secretário em nível de segundo grau, tá? E o Taylor, ele é considerado o pai da taquigrafia moderna. Tá? Inicialmente foi inventado pelo professor de Oxford, Samuel Taylor, foi logo em seguida adaptado para outros idiomas como francês, espanhol, italiano e mesmo o português. E aqui no Brasil, tá? Leite Alves é um método brasileiro, que registrou seu livro Novo Método de Taquigrafia em 19 de fevereiro de 1929. Então, tem uma história bem grande aí sobre o Oscar Leite, tá? Oscar Alves, Oscar Leite Alves, né? Que o método chama Leite Alves, tá ok? Eu não conheço o método Leite Alves, mas, na verdade, eu não conheço assim profundamente. Quando eu fui dando aula, eu misturei a taquigrafia Taylor com Leite Alves, tá? Porque a taquigrafia, ela é, assim, particular, na verdade. Quem taquigrafa é que traduz, né? Eu ainda uso alguns sinais para poder escrever, né? Quando eu estou escrevendo, eu ainda uso alguns sinais para reduzir, né? Para ir mais rápido nas palavras, tá? Então, assim, geralmente quem taquigrafa é quem traduz, porque existe muita particularidade. Você adapta a taquigrafia a seu próprio entendimento, a sua própria tradução, né? Então, por isso que eu mesclei um pouco o Taylor com o Leite Alves, tá? Para que eu entendesse melhor. E eu achei assim que ficou bem mais interessante, porque o Leite Alves é mais fácil, ele tem
todos os traços, né, diferentes de uma forma que você consegue identificar exatamente a palavra. O Taylor, não. O Taylor, ele... você, na verdade, tem que seguir o contexto, né? E o Leite Alves é melhor porque você consegue identificar melhor a palavra, tá ok? Mas hoje em dia também, com esse negócio de as pessoas gravarem, né, o que elas querem, ou o texto, então dificilmente usa-se o taquígrafo, ok? Então a fonte foi a internet, um site de taquigrafia e foco, e eu, né? E eu também, que aprendi a taquigrafia e lecionei taquigrafia durante 2 anos, tá? Bom, a nossa história de hoje, eu vou fazer uma história curta, hoje o programa está curto, né? Nós vamos falar sobre Brasília, que eu não falei porque tinham outras coisas, assim, foi muito, tinha muita matéria, então eu falei assim, deixa eu falar nossa história. Dia 21 de abril foi aniversário de Brasília. Brasília, capital da República Federativa do Brasil e do Distrito Federal Brasileiro, tá? Inaugurada nesse dia, em 1960, pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Brasília é a terceira capital do Brasil, tá? Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Como eu já vi, inclusive, citado em outros programas, a primeira capital do Brasil foi Salvador, que foi fundada em 1549 pelo primeiro governador do Brasil, Tomé de Souza, e permaneceu por mais de 200 anos. Quando, em 1763, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro e na época, governava o Marquês de Pombal. Tá? Aí ela foi transferida em 1960, né? Ela foi transferida para Brasília, tá ok? E nessa época, inclusive, transferiu-se os principais órgãos de administração federal para a nova capital, com a mudança da sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu não tinha nascido, eu nasci em 1962, mas eu lembro de alguma tramitação do Palácio da Alvorada, tudo, né? Mas isso depois, porque até que meu pai reclamava que ele, como era funcionário federal, atrasava os salários por causa dos gastos que tiveram com a construção de Brasília, né? Tá? Então, eu acredito que vale muito a pena vocês procurarem essa história, né, para quem tem interesse, tá? E se vocês gostaram do programa de hoje, deem um like, compartilhe, comente, participe, tá bom? E até o próximo programa, tá ok? Então, um beijo para vocês todos e uma boa quinta-feira, boa sexta-feira e bom final de semana, tá? O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br.